todos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, aonde quer que você esteja, com seus familiares, com seus amigos, não importa se é de dia, se é à tarde, se é à noite, o que importa é que essa mensagem te alcance aonde quer que você esteja, que ela venha consolar o seu coração, te edificar ou até mesmo te exortar, porque a palavra do nosso Deus é o próprio Espírito Santo falando conosco. Hoje eu gostaria de estar aqui compartilhando uma palavra que fica no livro de Oséias, capítulo de número 13, verso de número 1 em diante. Irmãos, se tem algo que entristece o coração de Deus, dentre as quais tem uma coisa que entristece muito o coração de Deus, se chama idolatria. Se você for ler todo o Antigo Testamento, Deus usou muitos profetas para exortar, para repreender o povo de Israel justamente por causa da idolatria. E aqui em Oséias 13 não é diferente. O profeta Oséias, ele começa dizendo o seguinte, na verdade a palavra de Deus, quando falava Efraim, havia tremor, foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Baal era um deus pagão. Versículo 2. Agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito. Todos obras de artífices. O que é artífice? É o artesão. É aquele que esculpe a imagem de escultura, seja de barro, seja de madeira, é ele que dá forma à madeira, é ele que faz o rosto da madeira, pega a madeira lá no mato, a árvore, faz uma madeira, dá forma àquela madeira. O artifício, ele desenha o gesso. Então a Bíblia está falando sobre ele, todos obras de artifício, ou seja, de artesãos, e dizem: sacrificai a eles, homens até beijam bezerros. Os bezerros, por exemplo, quando o povo de Israel saiu lá do Egito e tal, o Arão, que era o irmão de Moisés, ele fez um bezerro de ouro. Lembremos bem disso aí. Então, o que acontece? Aqui Deus está falando: agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagem de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todas obras de artifício, dizem: sacrificai a eles, homens até beijam bezerros. Então eles faziam essas imagens de esculturas e faziam o quê? Os sacrifícios que eram para ser tragos a Deus, que no Antigo Testamento fazia-se muitos sacrifícios a Deus com animais, mas no meio dessa jornada, no meio dessa caminhada, o povo de Deus, ele se perdeu e ele passou a sacrificar a ídolos, a imagens de esculturas, e Deus estava muito aborrecido com isso. Versículo 3 diz assim, por isso serão como nuvens de manhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lança da eira e como fumaça que sai por uma janela, simplificando, ou seja, vocês perecerão por causa disso. Aqui em Atos, capítulo de número 17, não é só no Antigo Testamento que fala sobre idolatria, não. Aqui em Atos 17, versículo de número 24, a palavra de Deus, Paulo diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então Deus, ele não está na imagem de escultura que está lá dentro da igreja, do templo. Deus não é aquilo que fica pendurado nas paredes. Deus não é aquelas imagens lá toda bonitinha que tem um rostinho, que parece gente, mas não é gente. Aquilo não tem fôlego, aquilo não anda, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não vê. Então tem pés, mas não anda, tem mãos, mas não apalpam, como diz lá em Salmos. Olha aqui, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas. Ou seja, Deus, ele não precisa que você pegue ele, carregue ele daqui para lá, de lá para cá. Deus não precisa dessas coisas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Aí diz assim, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites da sua habitação, estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, possam achar bem que não está longe de cada um de vós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum
dos nossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro. Não venhamos a pensar isso, que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem, que é o artifício, que eu li lá agora em Oséias 13. Deus, a divindade não é isso, prata, ouro, semelhança disso não. Não é em semelhança de prata, de ouro, de pedra, trabalhado pela arte e imaginação do homem, que é o artesão, o artifício. Paulo está dizendo: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos e em toda parte se arrependam. Então, tem que haver arrependimento. A pessoa que adora, que se prostra diante de uma imagem, de uma escultura, ela tem que se arrepender. Paulo está falando: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora notifica a todos os homens, em toda parte, que se arrependam. Ou seja, pare de adorar imagem e escultura, pare de falar que isso é Deus, pare de falar que essa imagem e escultura é Maria, mãe de Jesus. Deus não tem mãe, Deus é Deus, Deus é nosso Pai. Antes de Maria existir, Deus já era, no princípio. Então diz assim, voltando lá em Oséias 13, diz aqui, continuando no versículo de número 4, todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Aí ele diz assim: portanto não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há salvação senão eu. Não há salvação em outro Deus, entre aspas aqui. Não há salvação em nenhum Deus com D minúsculo. Não há salvação em nenhuma imagem de escultura. Vou ser bem claro aqui, bem simplificado, porque a palavra de Deus é muito clara. Eu fico muito surpreso, assim, muito surpreso e muito, sabe, tem hora que eu fico pensando assim: meu Deus, será que eu sou muito burro, muito ignorante, ou será que as pessoas estudam demais e ficam ignorantes? Porque não é possível, meu pai. Um padre, para ele ser padre, ele tem que estudar, ele tem que passar por um seminário. E ele conhece a Bíblia tão bem quanto eu. Eu não estudei, eu não fiz seminário, não fiz teologia, não fiz nada. Mas eu sei que a Bíblia diz, até no Antigo Testamento quanto no Novo, que idolatria leva para o inferno, que nós não devemos adorar imagem de escultura. Mas me surpreende muito saber que um padre não passa isso para os seus fiéis, não ensina isso para os seus fiéis. O Papa, que essas pessoas tanto idolatram, eu não sou muito de falar de religião, mas já a palavra de Deus ela é seca, ela é limpa. A palavra de Deus não tem curva, a palavra de Deus ela é reta. Ela é reta. Para quem gosta da verdade, da transparência, essas palavras aqui são como colírio em seus olhos. Então, a gente não pode ficar enganando o povo. Então Deus está falando, todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há salvação senão eu, ou seja, só há salvação em mim, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. Então ele diz aqui no 5, eu te conheci no deserto e em terra muito seca. Ou seja, quando você estava lá na Pindaíba, eu te conheci lá no deserto, lá na terra seca. Aí ele diz assim, quando tinha pasto, eles se fartaram. E uma vez fartos, ensoberbeceu-lhes o coração. Por isso se esqueceram de mim. Deus não está falando com cabrito, Deus não está falando com boi, Deus não está falando com égua, com cavalo aqui, Deus está falando com gente. Então quando Deus ele fala, quando tinha pasto e eles se fartaram, e uma vez fartos, ensoberbeceu o coração, por isso se esqueceram de mim, Deus não está falando para animais, Deus está falando para a gente. Isso aqui é uma simbologia, é uma forma simbólica que Deus está usando, que Deus está querendo dizer o seguinte: quando eu abençoei vocês abundantemente, vocês se fartaram, vocês se esbaldaram nas minhas bênçãos, mas uma vez fartos, vocês deixaram a soberba entrar no coração de vocês. E o que vocês fizeram? Por isso se esqueceram de mim. E nos dias de hoje não é diferente. Esse povo aqui foi da mesma forma. Deus fez de tudo por eles. Deus tirou eles do Egito, levou eles para a terra prometida. E Deus falou, chegar lá na terra prometida, vocês não adorem esses deuses aí que os outros povos estão adorando. Porque os outros povos eram pagãos, adoravam imagens e esculturas. E o povo de Israel foi no mesmo embalo. Passou a adorar outros deuses que não eram o verdadeiro Deus. E aí passaram a se esquecer do verdadeiro Deus. Assim acontece nos dias de hoje.
Deus ele nos abençoa e a gente faz o quê? Nós fazemos o quê? Nós vamos dar honra e glória para as pessoas, muitas das vezes para o homem, muitas das vezes para o nosso emprego, para o nosso patrão, para a nossa firma onde nós trabalhamos. É minha firma, é o meu emprego onde eu trabalho, porque o meu emprego me paga meu salário. Mas se Deus não tivesse dado vida, saúde para você, abençoado, e se Deus não tivesse dado respiração para você acordar, como que você ia trabalhar? Teve uma vez com uma pessoa, eu quase disse para uma pessoa, a pessoa disse o seguinte, que eu dependia do emprego onde eu trabalhava. Eu quase disse para ela, e antes de eu entrar nesse emprego, eu dependia de quem? Quem me sustentava? É Deus quem nos sustenta, meu amado. Não adianta querer dar honra, glória para o homem. Não adianta querer dar honra e glória para a força do seu braço. Não adianta. Deus, ele é o Todo-Poderoso. É Ele que nos sustenta. Então ele está dizendo aqui no 7, sou, pois, para eles como leão, como leopardo espreito no caminho. O 8 diz assim, como ursa roubada de seus filhotes, eu os atacarei, lhes romperei a envoltura do coração, e como leão ali os devorarei, as feras do campo os despedaçarão. Deus está falando aqui sobre juízo. Versículo 9, a tua ruína, Israel, ou seja, a tua ruína, ó povo de Deus, vem de ti. A ruína do homem só vem dele mesmo, não vem de Deus. Olha o que ele está falando, a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Ou seja, não há socorro em outro. Se você está entrando em ruínas, não é porque eu, Deus, sou ruim, Deus está falando. Não é porque eu quero mal para você, é porque você está procurando isso com as suas próprias mãos. E ele está falando, e só de mim o teu socorro. É só Deus que pode nos socorrer. Há momentos que você olha para um lado, olha para o outro e ninguém pode socorrer. Há momentos que você está ali com enfermidade, com a doença, ninguém pode olhar para você. Ninguém pode curar você. Ninguém pode curar você dessa enfermidade, dessa doença. Há momentos que você está sem emprego, ninguém abre as portas para você se Deus não abrir. Há momentos que você está passando por problemas, depressão, opressão e várias outras coisas, espíritos obsessores, observadores, que não deixam você dormir, insônia, pesadelo, dores no corpo insuportáveis, aquelas dores terríveis que não param. Às vezes a pessoa toma remédio de insônia, a pessoa tem insônia, a pessoa toma remédio para dormir, a pessoa vê vultos, a pessoa ouve voz, a pessoa não tem paz, não tem sossego, e ela pensa, eu vou buscar o meu socorro no remédio, eu vou buscar o meu socorro no meu emprego, na minha família, na minha esposa, Não, meu amado, é Deus. O nosso socorro vem somente dele. Olha o versículo 10, onde está agora o teu rei? E Deus está zombando deles, falando para o povo. Onde está agora o teu rei, para que te salve em todas as suas cidades, e os teus juízes, dos quais disseste, dai-me rei e príncipes. Aí Deus está falando, dei-te um rei na minha ira, e te tirei no meu furor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. As iniquidades de Efraim estão atadas junto ao seu pecado, estão armazenadas. Olha, glória. E diz assim, para encerrar, dores de parturiente lhe virão. Ele é filho insensato, porque é tempo, e não sai à luz ao abrir-se da madre. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está falando sobre juízo, ou seja, vocês se esqueceram de mim, vocês agora estão adorando imagem, escultura, eu que fiz tudo por vocês, vocês se esqueceram de mim, mas o juízo virá sobre vocês. Mas só, meu amado, eu gostaria de trazer uma palavra de esperança. Tem um lado ruim? Tem, mas também tem um lado bom. Olha o que Deus está falando aqui, no capítulo 14, bem no finalzinho, no versículo 9. Aqui fala das promessas de perdão, até porque nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo hoje, e fala assim, capítulo 14, verso 9, quem é sábio, ouça bem isso aqui, quem é sábio, que entenda essas coisas que eu acabei de ler agora, que foi o Espírito Santo que usou a minha boca. Quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que a saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Ou seja, a palavra aqui foi dita, a palavra aqui foi lançada. Você só continua nesse erro se você quiser. Se você quiser, você vai cair nesse erro. Porque a palavra de Deus falando, quem é sábio, que entenda essas coisas. Essa palavra. Quem é prudente, que a saiba.
Porque os caminhos do Senhor são retos, como eu disse. Os caminhos do Senhor não faz curva. Não tem negócio de ficar dando voltinha em palavra de Deus para ficar pregando história para os outros. Não. É se converter. É conversão. É vida ou morte. É inferno ou céu. Não tem outra saída. O caminho é estreito, a porta é apertada. O caminho é apertado, a porta é estreita. E são poucos os que entram por ele. Não é muitos, não. Agora, largo é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que adentram por ele. Então não é quantidade. Deus ele não quer quantidade. Deus ele quer qualidade. Ele está falando, ó, quem é prudente que a saiba, porque os caminhos do Senhor são retos. E os justos andarão neles. Esses caminhos muitas das vezes Deus chama de veredas. Veredas são caminhos estreitos. Não se anda muitas pessoas por caminhos estreitos. Por quê? Porque o caminho estreito ninguém quer passar por ele. Porque é estreito, todo mundo quer ir pelo caminho largo. Mas os caminhos de Deus são retos. O caminho de Deus não faz curva, não é torto. O caminho de Deus não é da mentira, da enganação, do engano. Quantas pessoas estão vivendo de engano, de mentira, de fofoca, de enganar as pessoas, trapacear as pessoas, enganar as pessoas, ludibriar as pessoas. E eles pensam, ninguém está vendo. Como tem uma palavra de Deus que diz isso. Ninguém está vendo. Mas Deus está vendo tudo. Você que engana os outros. Você que, por exemplo, deve dinheiro para os outros, fica sem pagar. Fica enrolando, falando, ó, eu vou pagar tal dia. Tal dia sai. Não sai. Você que fica enrolando as pessoas, falando, ó, eu vou te pagar. Mês que vem eu te pago. Aí não paga. Aí quando é no outro mês eu te pago. Não. Isso se chama engano, isso se chama mentira, e mentira leva a condenação. Então, não é somente nesse âmbito também não, é em várias questões de engano. O engano é detestável diante de Deus. Então, seja em qualquer situação, você que engana o seu marido, o marido que engana a sua esposa, o filho que engana o pai que engana o filho, o patrão que engana o seu empregado, o empregado que engana o seu patrão, e assim, entre muitas e muitas coisas. Deus ele está nos alertando. Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles. Mas os transgressores neles cairão. Por que os transgressores neles cairão? Porque o transgressor ele não quer andar no caminho reto. Ele não quer andar no caminho estreito. Ele quer andar no caminho largo. E o caminho largo tem um monte de gente para passar rasteira, para passar o rodo. Porque no caminho largo está assim, ó, de enganador, de aproveitador, de pessoas que acham que vão sobressair, que vão passar batido ali aos olhos de Deus. Mas a Bíblia diz que os olhos de Deus são como chamas de fogo. Os olhos de Deus passeiam por toda a terra. E Ele vê cada habitante, Ele sabe cada pensamento que cada pessoa tem. A palavra de Deus diz que até os cabelos da nossa cabeça são todos contados por Ele. A Bíblia diz que Deus ele nos conhece antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe. Deus ele já nos conheceu substância ainda informe, e todos os nossos dias já foram escritos e contados por Ele. Então esse Deus, Ele é onisciente, todo-poderoso. Não brinque, não engane, não minta, e principalmente, não idolatre imagem, escultura não idolatre pedra não, pedra, gesso, que naquela época o povo tinha o costume de fazer imagem de fundição de ouro, de prata. Hoje não tem essa condição, né? Porque ninguém tem isso, ouro, prata. Mas hoje fazem imagem de escultura, de pedra, de pau, e o povo está aí, ó, cego, cheio de doença. A casa da pessoa parece uma caixinha de farmácia. A casa da pessoa parece o quê? Parece uma caixa de farmácia. Parece que a farmácia vem morar dentro da casa dela. Por quê? Maldição dentro de casa, maldição. E as pessoas não estão lá idolatrando papa, padre, e falam mesmo, tá errado, tá dentro da Bíblia, é pecado e ponto, e acabou. Não tem esse negócio de querer, tá julgando minha religião. Não, estou julgando segundo a palavra de Deus. A Bíblia diz que a gente não deve julgar, mas não julgar segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. E a palavra de Deus é a justiça, é segundo a reta justiça. Então, já que eles não ensinam, eles não têm coragem de abrir a boca e falar, então tem alguém aqui que é coragem. A palavra de Deus tem que ser pregada por alguém que é corajoso, e eu sou, e eu prego a verdade. Então, essa palavra que eu gostaria de deixar para o nosso entendimento. Pense, reflita, se dobrar os seus joelhos debaixo de uma imagem de escultura, está agradando a Deus, porque Deus não se agrada dessas coisas. Amém, irmão? Amém? Eu deixo essa palavra da parte do Senhor Deus, que essa palavra possa aí nos exortar, nos admoestar, segundo a palavra de Deus, porque Deus ele só quer o nosso bem.
Amém, irmãos? Louvado seja Deus.